Você já percebeu que depois dos 30, ninguém mais admite que tá perdido? Todo mundo parece estar resolvido, mas por dentro tá todo mundo recalculando a rota. Se você já teve que se reinventar quando ninguém tava vendo, esse podcast é pra você. Vem com a gente nessa nossa estação, porque quem não pode, a esse se sacode. Quem não pode, se sacode. E nasce hoje o Quem Não Pode, Se Sacode. Um espaço para quem já entendeu que a vida não é um morango. A gente ajusta, recalcula a rota e segue em frente. Aqui a conversa é real, sem romantizar perrengue nenhum. Porque se não dá para esperar a vida melhorar por conta própria, a gente se sacode e faz acontecer, né? Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre porra nenhuma, porque eu não sei nem o que eu tô falando, que eu já tava improvisando, não tava acompanhando, me perdi e que se foda. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre quem somos nós e o porquê começamos esse podcast. Muito bem, exatamente. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Léo Nova, essa é a Dani Pacheco, que eu vou deixar ela falar por ela, que ela também tem voz, eu não tô aqui pra falar por ninguém, que eu não sou obrigado a nada. Se você quiser. Aí quem é você, Léo Nova? Quem sou eu? Ah, cara, a gente vai descobrir isso junto. Eu sou mais um no meio da multidão que passou pelos mesmos perrengues que você que tá ouvindo a gente, que tá pensando aí em o que eu faço da minha vida, que a gente escolhe as coisas e o que acontece? Você faz as suas escolhas e lá na frente você acha que fez as escolhas erradas ou a vida te empurra para uma direção errada. Aconteceu comigo já centenas de vezes, eu acredito que com você também, Comigo né, Dani? Também. E é impressionante como a gente tem que estar sempre se reinventando, cara. Não importa pra onde a vida te leva, a vida te dá uma porrada daqui, você se sacode e faz acontecer. Porque se você deixar, minha filha, a vida passa e você não aproveitou nada. Acho que a vida é aquele meme que a gente sempre vê. Uma pessoa tentando se levantar, vem o negócio, empurra ela de novo, ela vai caindo, tenta se levantar e fica naquilo ali, entendeu? Essa é a vida. Eu fico me perguntando, será que a vida é assim pra todo mundo? Eu lembro que quando a gente começou a conversar, Dani, sobre essa ideia do podcast, foi muito baseado nisso. Cara, eu tô com... No meu caso, eu já tô com 43 anos. Ai, Léo, era pra falar a idade aqui? Não, você tem 25, era isso que eu ia falar. Você tem 25, né? 25. Mas continua, desculpa. Eu já tô com uma certa idade e... Eu lembro que lá atrás, quando a gente começa a sonhar com a nossa vida, eu falava pra mim mesmo que aos 40 eu ia estar aposentado, muito bem de vida, só viajando o mundo inteiro. Bom, tecnicamente eu tô viajando, né? Porque eu não moro mais no Brasil. Sim. Então, eu tô eternamente nessa viagem. Tá aposentado? Agora, a parte do aposentado, eu tô muito longe, na verdade, né? Assim, eu até poderia me aposentar com o dinheiro que eu tenho hoje e eu poderia viver bem até meus últimos dias. Só que pra isso eu tinha que morrer até domingo. Tá, olha só. Assim, o que você se imaginava? Porque assim, eu falo o seguinte, quando eu tava lá no ensino médio, sabe assim, você é um adolescente, você tá planejando, começando a vida, né? Eu pensava assim, não, gente, quando eu tiver 30, eu já vou ter minha casa própria, vou ter meu carro, vou ter um emprego bom, entendeu? Aí corta meus 30 anos, não tenho nada disso, entendeu? Aí, vamos fazer uma pergunta aqui, Léo. O que você achava como você achava que estaria a sua vida há 10 anos atrás? 10 anos atrás? Você tá vivendo seu sonho de 10 anos atrás? Nem perto disso, não vou ficar falando palavrão. Tá bom, você não tá aposentado. Não tô aposentado, eu nunca nem planejei em vir para os Estados Unidos e hoje eu moro aqui, mas esse é assunto para outro episódio. Não vamos falar sobre isso hoje. Meu sonho há 10 anos atrás era completamente diferente da realidade que eu vivo hoje. Pelo menos eu sou assim, eu planejo o que eu quero, vou atrás disso, mas parece que a vida vai te empurrando por outro caminho. E você ou cede para poder sobreviver, ou você bate de frente e como é que tu paga as contas?
Pelo menos pra galera de classe média pra baixo, e eu tô nesse pra baixo, é complicado, né? É bem complicado. Não vamos definir classe média baixa. Eu acho o seguinte, que o nome do nosso podcast já diz muito. Porque é o seguinte, quem não pode se sacode. E se a gente tá se sacudindo a vida inteira, porque a gente não pode. A gente não é herdeiro, entendeu? A gente não tem quem banque, então a gente tem que ir atrás e fazer acontecer de fato. Exatamente. Eu não casei com o senador, você também Também não. não. Pois é, então a gente vai ter que deixar essa oportunidade para a próxima vida. Ai, minha avó sempre dizia, a mulher tem 2 chances de ficar rica. Ou ela nasce ou ela casa. Já queimei minhas 2 chances. Mas tudo bem. Gostei da frase da sua avó, porque o Rafa ele tem uma teoria diferente. Uma teoria não, ele tem uma frase que representa isso, muito boa, por sinal, que só vale pra mulher, no caso. Que toda mulher nasce com um cheque em branco entre as pernas. Só que a caneta que vai assinar esse cheque é o que faz a diferença. Você pode assinar com uma Bic ou pode assinar com uma Montblanc. Qual a caneta que você vai deixar assinar? Tá bom, então. Não vamos falar de casamento nesse podcast aqui. O objetivo é explicar o que a gente tá fazendo nesse podcast. Eu anotei aqui, Dani, umas perguntinhas pra te fazer. Porque eu sou uma pessoa que, aliás, outro assunto importante pra gente trazer mais pra frente, minha memória é péssima. Então, se eu não anotar as coisas, eu não faço. Olha, eu te entendo, acabei de virei mãe, tem 4 meses. Memória é o quê? Não existe, entendeu? Mas vai dar certo. Eu tô jogando joguinho de memória no celular, menina. Pra ver se melhora? É. E tá ajudando? Não sei. Acho que não. Eu não lembro qual foi a última vez que eu joguei. Não, mentira. Tá ajudando. Tá ajudando, sim, tá ajudando. Só que assim, é um processo, né? Mas vamos lá, eu falei que eu ia te fazer uma pergunta, né? Sim. Beleza, tá. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana. A gente, em rede social, a gente sabe que todo mundo só posta vitória, né? Mas quase ninguém fala de crise de identidade, que a gente passa a beça aos 30. Nossa. E aí eu te pergunto, você, Dani, você tem dificuldade em expressar a sua crise de identidade? Você diz expressar como? Tipo assim, obviamente eu não vou no meu Instagram e falo, nossa, gente, hoje é um dia difícil. Ninguém faz isso, né? Vamos ser bem sinceros. Instagram é uma vitrine da vida privada, que é todo mundo feliz, todo mundo contente, só acontecem coisas boas na vida. Mas assim, Léo, quando eu tava lá com meus 31, 2021, 2022, acho que 2021 mesmo, eu comecei não ter crise de identidade, acho que uma crise de identidade, porque eu tava aqui nos Estados Unidos, minha vida, pandemia, minha vida de cabeça pra baixo. Uhum. E teve uma hora que eu olhei e falei, gente, eu preciso fazer terapia, sabe? Pra entender as coisas, pra entender a minha cabeça. Eu acho que a minha crise de identidade, assim, foi nesse período de pandemia, que foi tudo muito mais difícil. E eu morava em Dallas, me mudei pra Houston, chega aqui, é outra coisa, sabe? Não tem amizade, enfim. Aí eu precisei fazer terapia de fato e faço terapia até hoje. Terapia, inclusive, eu acho que ainda é um tabu, porque quando eu falo que eu faço terapia, tem gente que me pergunta se tá tudo bem. Eu falo, tá tudo ótimo. Eu acho que as pessoas confundem psicólogo com psiquiatra. Não sei. E também não tem nada de errado em se você tá vendo um psiquiatra. Eu sou do tipo de pessoa que acha assim, ó, você pode fazer terapia? Faça. Porque do mesmo jeito que você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, você tem que cuidar da sua cabeça. Com certeza. Mas graças a Deus eu tive essa crise e encontrei meu psicólogo e comecei, faço terapia até hoje, gente. Eu posso não ter nada pra falar com ele, mas eu faço. Porque mas eu acho então, muito importante. A sua crise de identidade que todo mundo passa, você compartilhava com a sua família mais próxima, com o seu... eu chamo família mais próxima, assim, marido, filho não, porque sua filha ainda nem entende nem inglês nem português ainda, acho que não é o momento. Mas enfim, família ou amigos mais próximos, ou era uma coisa que você guardava muito pra você? Sabe aquela coisa assim que você não consegue compartilhar com a pessoa? Porque você tá passando por aquilo que você fala, gente, a minha vida é exatamente o que você falou no começo. Eu planejei esse caminho aqui. Minha vida fez isso aqui, entendeu? É tipo assim, eu nem sei de fato. Então eu precisei entender, tipo,
tudo que eu tava passando, tudo que aconteceu na minha vida, para, tipo assim, voltar e falar, nossa, eu acho que isso aqui era uma crise de identidade, sabe? Entender e, tipo assim, ter paciência, que é outra coisa que a gente não tem nos dias de hoje, né? Não tem. Eu sou quase um Buda. Aham. Você se importaria de dividir com a gente o que era o caminho que você tinha planejado tempos atrás? Vamos dizer 10 anos como forma figurativa. E onde você tá hoje? Léo, 10 anos atrás, tava entrando uma Daniela e um sonho num avião vindo pros Estados Unidos. Há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. E pensando assim, eu vou pra lá, vou aprender inglês e vou voltar pro Brasil. Vou arrumar um emprego na minha área. E vou, né? Porque, tipo, inglês era uma coisa que me assombrava, me assombrou a vida inteira. Você precisa de inglês que você vai ser promovido. Você precisa de inglês pra arrumar um emprego melhor. E no Brasil é muito difícil aprender inglês. Aí eu lá me programei pra vir pros Estados Unidos pra aprender inglês. E voltar pro Brasil 6 meses depois. Deu tudo errado. Mas o que deu errado, gente? Eu vim pros Estados Unidos, eu tive que trabalhar pra poder me manter, pra poder estudar. E nesse percurso eu tive, dos meus 6 meses viraram 11. Voltei pro Brasil e falaram assim... Eu fiquei 11 meses fora do mercado de trabalho. Ah, não. É verdade. Entendeu? O povo, 28 anos, ninguém quis me dar emprego. Eu fui trabalhar no shopping. Olhava pra aquilo ali e falava, o que eu estou fazendo nesse Mas site? pelo menos o inglês tu falava. Falava inglês, não adiantou nada. Eu fui trabalhar no shopping pra atender os americanos, os gringos que chegavam lá e falavam português. Entendeu? Foi isso. Deu Mas tudo nem ganhava errado. comissão em dobro, nem ganhava gorjeta, nem Não, nada. Né? nada, entendeu? Então deu tudo errado. Eu tive que recalcular dali pra frente umas 300 vezes. E honestamente, e te digo mais, assim, ó, pra falar que, nossa, eu imaginava que eu estaria hoje onde eu estou, não, também não imaginava. Entendeu? Não imaginava que eu estaria casada, com uma casa, com uma filha e trabalhando em uma multinacional. De fato, não imaginava. Agora criando um podcast. E agora criando podcast. Caraca, pode crer. Entendeu? Então, assim, olha, a vida bate, gente, bate muito forte. Muito forte. Eu parei pra fazer os cálculos aqui também e há pouco menos de 10 anos, há 9 anos e meio mais ou menos, foi quando eu me mudei pra cá também. Eu não lembrava disso, a gente tinha vindo pra cá pros Estados Unidos basicamente na mesma época. Eu vim em dezembro de 16. Não, eu vim em junho de 16, mas eu acabei voltando em 17. Sim, verdade. E aí eu vim de vez em 2018. Que eu falei, Olha, chega. 10 anos atrás, eu estava trabalhando numa feira de arte internacional, um cargo altíssimo. Eu era o responsável por todo o planejamento arquitetônico da feira, por toda a parte de produção. Eu já trabalhava nessa feira há 5 anos. Assim, vida boa, muito bem estruturada, do jeito que eu queria. Naquele ano, as sócias brigaram, abriram a sociedade, foi uma para cada canto. E eu me aproximei muito de uma delas. E a que eu me aproximei mais foi a que saiu. E então a que ficou, resolveu tirar todo mundo que era amigo dela. E é muito louco, porque eu nunca quis vir para os Estados Unidos. Nunca foi meu sonho, nunca tive o sonho americano, nada disso. Eu também não, você acredita? Tipo, eu também não. Nunca E aqui tive. estamos. Aí, foi um ano que tava em crise e etc. E aí o Rafa, que eu já falei várias vezes Rafa, mas não expliquei quem é, o Rafa, meu marido, ele, naquele ano, teve a crise do petróleo, ele foi mandado embora no início do ano. Aí começou essa turbulência no meu trabalho. Eu falei pra ele, em janeiro ele foi mandado embora, né, porque estavam reduzindo efetivo. Falei, se até outubro, que é quando acabava meu contrato, eu não me recolocar, vamos embora dessa merda, porque era clima político, era, enfim, corrupção, violência, 2016, aquela coisa toda de sempre. Aí eu me programei, fiz tudo pra ir pra Vancouver, já tinha bolsa, já tinha tudo certo. Só que nesse mesmo ano eu tava fazendo um projeto da reforma da casa da minha tia, que eu sou arquiteto no Brasil, e ela mora em Dallas. E aí, numa conversa de telefone, eu comentei com ela que a gente tava metendo o pé. E ela falou, vem pra cá, pra Dallas. Aí eu falei, não, tia, que mané Estados Unidos, o quê? Não, vou pra Vancouver, passar frio e ter que tirar a neve dos carros. Aí ela, não, vem pra cá primeiro, fica um ano, só pra ver qual é. E depois você vai pra Vancouver, vai pra Porto Pariu, faz o que tu quiser da tua vida.
Só que Dallas, que foi pra onde eu fui, onde você morou também, é a Caverna do Dragão. Você entra lá e não tem como sair. Eu saí, amigo. Não, eu consegui sair também agora. Mas assim, você vê aquele portal lindo e maravilhoso, o parque de diversões do outro lado, e você não consegue atravessar. O portal se fecha quando você chega perto. E aí, como você falou, eu recalculei a rota 300 vezes de lá pra cá. Eu saí desse cargo altíssimo numa multinacional. Meu primeiro trabalho aqui, eu era entregador de pizza. Ô, Léo, a gente tem que contar pro povo também como a gente se conheceu. Caraca, é verdade. É tanta coisa muita coisa pra contar pra vocês, gente. Haja episódio. Então, a gente aí se conheceu. eu entregava pizza e depois arrumei outros trabalhos e vai mudando e vai mudando. Fui virar bartender numa pizzaria brasileira. Que eu era garçonete. E você era garçonete. Aliás, foi você que me treinou no primeiro dia. Foi, mas não lembro. Olha aí, a memória é boa. Cadê a memória? Mas eu lembro, você me treinou na sexta-feira, que foi o dia que eu comecei. Aliás, a entrevista de trabalho foi ótima, né? A dona era brasileira, a Diri, você conhece bem. Melhor mas pessoa quem tá nos ouvindo não conhece. Pessoa incrível, eu amo aquela mulher. A minha entrevista com ela durou, acho que uns 5 segundos, se foi isso tudo. A nossa amiga em comum chegou pra Diri e falou: esse daqui é o Léo, o menino que eu te falei pra começar no bar. Aí ela: ai, que ótimo, muito prazer, quando é que você pode começar? Eu falei: uou, calma. Falei: eu não tenho experiência no bar, eu nunca fiz um drink, eu não conheço nada. Ela: você aprende, não tem problema não, você pode começar essa sexta? Aí a gente... Acabou a entrevista, foi isso, com a Diri. Você sabe como ela é? Sei, ela é uma sei pessoa demais, incrível. ela é uma pessoa maravilhosa. Na sexta você me treinou, no sábado o Matheus me treinou, e no domingo eu tava sozinho no bar. Olha que ótimo. Mas aqui conta que também tinha lá um papelzinho de como fazer os drinks, né? Ah, mas caraca, eu não sei o que é o que, eu não sabia nada. Ah, me veio um martini. Menina, eu cheguei a fazer um martini com a Grey Goose de laranja pra mulher. Ela falou, acho que foi de laranja. Ela tá com gosto estranho. Eu falei: não, foi essa daqui que eu usei ela. Me vê uma coca, por favor. Enfim. Pensei em ser bartender na minha vida? Nunca. Não. Pensei em entregar pizza na minha vida, já sendo um cargo altíssimo dentro de... Nunca. E aí a vida mudou, a gente se conheceu e de lá pra cá foi só ladeira abaixo, né? Porque na nossa amizade... Para, que melhorou muito. A gente não trabalha mais em Não. restaurante. Tá. Então, continuando, Léo, eu vou te fazer Manda uma ver. pergunta agora. Você já fingiu, assim, ó, estar bem em uma fase e que você tava, assim, completamente confuso da sua vida? Tipo, o que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, e no fundo, sai, não, tá tudo Serve bem, agora? tá tudo bem. Serve assim nesse exato momento? Então você tá fingindo que tá tudo Tô bem. fingindo que tá tudo bem, a vida... Não vou dizer que minha vida tá ruim, graças a Deus. Mas assim, a bússola tá sem norte nenhum. Ela tá rodando pra tudo que é direção, eu não sei. Eu tô nessa fase agora de redescoberta. Eu não sei qual vai ser meu próximo passo. Tô com uma interrogação gigante na cabeça. Então, respondendo sua pergunta, não só agora, como diversas vezes antes. Tem muita gente que diz que se você não descobre nos seus 20 o que você vai fazer pra sua vida, você tá perdido. Gente, eu já passei dos 40 e até hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Amigo, olha, relaxa, tá? Porque tem várias pessoas que começam tudo tarde. Uma pessoa que eu uso muito de referência é o dono do KFC, entendeu? O cara começou com 65 anos. Ainda então tem a gente esperança, ainda ainda tem tem 20 anos pela frente. Tem, não. Não pode, o negócio é não desistir, porque se desistir. Cara, desistir eu não fudeu. desisto, você sabe. Eu sou um hustler. Eu Então, tô com Então. 50 projetos, eu tô pensando em 400 coisas ao mesmo tempo. alguma coisa vai dar certo, entendeu? Então o negócio é esse Sempre mesmo, dá. não desistir. A verdade é que sempre dá certo. A gente coloca tanta ansiedade, tanto desespero, tanto medo em cima das coisas. Mas sabe o que eu acho que acontece ultimamente, assim, muita coisa? Eu acho que essa vitrine da vida feliz e da vida boa e não sei o que, eu acho que a gente se compara muito às outras pessoas. E aí a gente vê e fala, nossa, mas aquela pessoa já fez isso, eu ainda tô aqui, sabe? Eu acho que é muita comparação com uma vida que não existe. Porque se você tá falando de rede social, é como você já falado antes. Não existe aquela vida que as pessoas vendem. Não Eu existe. conheço... Fala.
Não, eu preciso falar, porque hoje de manhã eu sigo. A gente não pode falar nome de blogueira, de Não nada. pode? Né? Mas eu sigo uma pessoa. Ai, não sei, não quero ser Não quer ser processada. cancelado pelos seguidores dessa pessoa? Mas assim, uma pessoa que é uma influencer, que tipo, que tem tem a sua empresa, entendeu? E aí hoje eu vi, tipo, ela falando assim, é uma mãe de 3 filhos. Gente, eu tenho uma e já tô pirando, sabe? E aí ela fala, imagina ser 3. Aí, tipo assim, ela falando assim, ai, porque vocês querem aprender como que eu faço pra ter a minha empresa, pra ser uma mãe, pra cuidar do lar. E aí, tipo, postando foto, sabe? Eu tenho a minha empresa, aí eu cuido dessa equipe, aí eu faço compras, aí eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu faço meu dia ter 48 horas praticamente. Cara, eu olhei aquilo ali e falei, cara... E obviamente ela tava vendendo como ela faz isso, sabe? E aquilo ali, minha cabeça meio que... Porque você pra pensar, eu sou uma pessoa que eu não tenho condições de ter uma babá, de ter uma empregada todos os dias, de ter uma cozinheira, sabe? E aí vem uma empresária que tem dinheiro pra tudo isso e quer te ensinar o seu dia a render. Ela não tipo, entende nem a tua eu realidade. preciso de Ela não dinheiro. tá na tua pele pra saber. Entendeu? E aí fala, ai, como que eu consigo fazer isso tudo? Fala, amada, desculpa, você tem tempo. Sabe? Porque aí eu fico, gente, o problema são as pessoas que compram isso e acham que a vida delas vai ser a mesma coisa, gente. Tipo, gente, desculpa, mas entendeu? Só seu dia tem 24 horas apenas e você precisa dormir. E o que tem de isso que eu gente em penso. rede social que aluga carro, aluga casa, finge um status que não tem na realidade, e mesmo os que tem, vai ver o mental, o psicológico dessa pessoa. Que eu conheço de gente, influencer, que é famoso, com milhares de seguidores, milhões de seguidores, e que é uma pessoa depressiva, que é uma pessoa infeliz. Aí eu te pergunto, é isso que tu quer pra tua vida? Aí você fica comparando os highlights da pessoa, o que ela tá mostrando ali, com o seu backstage, com a sua realidade, com o que tá por trás. O que é completamente E essa pessoa diferente. é tão... E aí eu acho... Não pode, tem que pensar que a gente não... Eu sou espiritualizada. E essas pessoas vendem essa imagem falsa e fodem com o teu psicológico. E aí a pessoa que compra acha que aquilo ali, tipo, ai, entendeu? Minha vida vai fluir. Não vai. Gente, não vai. Você não tem o background, tipo, você não tem o, Você não sabe? tem o tempo. E aí, o tempo e nem o dinheiro, mas enfim. Aí o que eu fico pensando? Eu acho que hoje em dia a gente chega tanto nessa comparação e que aí a gente chega na idade que a gente tá e a gente fica mais perdido ainda, porque você vê tudo isso, toda essa vitrine na sua frente e você fala, gente, eu tô fazendo tudo errado? Como que é isso? Que tá todo mundo bem e eu, sabe? Tipo assim, eu tô aqui. Não, aí vem as pessoas que estão nos 30, 40 e estão sozinhas, não tem marido, não tem namorado, não tem esposa, não tem nada. E fica, ai, eu preciso me casar, ai, eu preciso arrumar alguém. E fica naquela fissura de arrumar alguém e aceita qualquer lixo só pra dizer que tá com alguém. E aí vira outro pesadelo né? E, tipo, então eu acho que, tipo assim, hoje é uma busca muito incessante pela felicidade que acaba que Mas nem até que existe, ponto sabe? Tipo vale assim, você sacrificar os seus... não vou dizer os seus objetivos, mas os seus sonhos pra você ter um certo conforto, uma qualidade de vida? Né? Nossa, Léo. Essa agora deu um soco no estômago. Nossa, essa aí foi lá no fundo. Bateu a luz aqui, incidiu num certo ângulo que me fez refletir sobre isso. Só não pede pra repetir a pergunta que eu já esqueci. Cara... eu ia dizer, repete aí que eu já me perdi. Mas você tá falando até onde vale sacrificar os seus sonhos para ter uma qualidade de vida? Léo, depende quais são os seus sonhos. Ah, ela fugindo da pergunta. Não, eu não tô fugindo da pergunta. Eu não tô fugindo porque eu acho o seguinte. Eu tenho... Tipo, desde pequena, assim, sabe? Desde adolescente, meu sonho era ter uma vida estável. Porque minha vida foi muito turbulenta desde cedo. Meu sonho era ter uma vida estável. E hoje eu tenho uma vida estável, sabe? Então, tipo assim... O que eu tô sacrificando? Ir pro escritório de 6h15 da manhã às 3h15 da tarde? Talvez ficar 12 horas longe da minha filha. Mas alguém tem que pagar as contas, sabe? Então, assim,
acho que eu cheguei onde eu tanto almejava, que era uma estabilidade. Ter sua casa. Entendeu? Então, Você sempre quis ser mãe? não. Olha, mais Não. um sacode que a vida te deu aí, ó. Foi muita terapia. Porque eu e minha mãe, a gente sai faísca, sabe? Isso aí fica pra outro episódio, gente. Falar dos pais a gente deixa pra outro episódio. É. Opa, nunca. Mas Episódio 2548, de repente. se a gente chegar lá, vamos chegar. Mas foi muita terapia, muita terapia. E era uma coisa que, assim, não era aquele negócio, eu preciso ser mãe, sabe? Foi uma decisão, assim, tomada do tipo, eu não tenho certeza, e eu sempre falava com o Thiago o seguinte: se eu for me programar pra ter um filho, eu nunca vou ter um filho, porque eu acho que não é a hora. Que é tipo focar na minha carreira, eu preciso crescer pra ter uma estabilidade maior, eu vou ter sempre isso aí, um sonho talvez, sabe? Mas aí eu falei com ele, ó, o negócio é o seguinte: eu paro de tomar remédio, se for pra acontecer, vai Na acontecer. mesma hora acontecer. E se for pra acontecer também, vai ser daqui 1 ano. 3 meses eu tava grávida, entendeu? Foi isso. É porque tinha que ser. Deus já tava, porra, minha filha, até que enfim tu parou de tomar esse remédio pra poder colocar ali aí dentro, né? Mas entendeu? Então, tipo assim, não era tipo, nossa, eu preciso. Eu acho que quando eu cheguei, tipo, ai, a gente, sabe, quando eu cheguei aqui na estabilidade que era o que eu almejava, aí depois você fala, cara, não é mais sonho, é tipo, e agora? O que eu vou fazer Qual o da minha próximo vida? passo? Entendeu? Era isso que eu ia te perguntar agora. A gente, quando atinge um objetivo, aquilo já não te satisfaz mais, você quer algo maior ou você quer algo diferente? Ai, Léo, nossa, mas aqui, você tá muito filosófico Acho hoje. que pra esse deve ser primeiro lua podcast. cheia e deve estar num ângulo de 47 deve graus com ser. Mercúrio. Cara, eu vou te dar 2 exemplos, tá? Logo depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava horário integral, chegava em casa às 7 da noite. E eu ficava assim, nossa, mas não tem nada pra fazer. Aí eu fui fazer um MBA, tá? E aí depois que eu cheguei Não, mas em só uma pausa. Você que tá Aham. ouvindo a gente, para e analisa o que ela acabou de falar. Não tem nada pra fazer, tava de bobeira, eu vou fazer um MBA. Vou fazer um MBA. Foi! E ainda levei minha amiga junto comigo. Gente, você é uma excelente influência, tá? Eu sou demais. Porque o que a pessoa leva? Me leva pra um baile funk, me leva pra comer um podrão, mas não me leva pra fazer não. um MBA. Cara, eu acho que eu tinha acabado de sair da faculdade, sabe? Tava, tipo, acostumada com a faculdade, tipo, até 10h30 da noite todo dia. E aí eu ficava entediada em casa, eu não tem nada pra fazer. E na época eu não tinha, tipo, Netflix, Sim. tanto de seriado que você pode. Não tinha essas coisas. Aí eu fui fazer MBA. Entendeu? E aí depois que, tipo assim, que, ai, já tô estável no emprego, ai, compramos uma casa e tudo mais, eu falava, gente, eu juro pra você que teve um dia que eu vi uma criança correndo nessa casa, eu falei, tá faltando uma coisa pra me atormentar. Pô, eu não vou fazer outra MBA, mas eu vou fazer um filho, entendeu? É, faz sentido. Eu me perguntei isso porque tem muita gente que é assim, meu sonho é comprar minha casa. Aí comprou a casa, mas a minha casa só tem 2 quartos, eu quero uma de 3. Aí comprou a de 3, mas 3 é pouco, eu quero uma de 4. E por aí vai. Não, tipo assim, ó, me arrependo de não ter pego uma de 4 quartos. Me arrependo. Mas eu quero ter uma casa maior, mas não agora, Mas isso sabe? não, Tipo não assim, faz com que você esteja infeliz com o que você tem hoje. Não, claro que não. Claro que não. Óbvio que não. Eu tô muito feliz com a minha vida agora, juro pra você, de verdade mesmo, assim. Sabe? Tipo, de estar onde eu tô bem feliz. Mas, claro que tem coisa. Eu tô estudando de novo, entendeu? Pra tirar meus certificados. Vou parar algum dia? Talvez não. Dizem que quando a gente para é que a gente envelhece. Pelos meus cabelos brancos eu já devo ter parado há bastante tempo, né? Nossa, graças a Deus os meus ainda estão nascendo. Tá Entendeu? pintando esse cabelo, não? Ainda não. Olha aqui, meu filho, não tem cabelo branco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque a gente foi falando tanta coisa, já respondeu tanta coisa que eu tinha pensado em perguntar. Pois é. Vou te perguntar essa última, então. Pergunte-me. Qual conselho você ignorou e depois percebeu que era verdade? Ixi, Quando você tava lá nos seus 20 e poucos. qual conselho que eu ignorei e que depois que eu vi que era verdade? Bom, tem uma coisa que minha mãe sempre me disse, e eu sempre ouvi, mas eu nunca levei a sério, digamos assim. Eu acho que caracteriza exatamente o que você tá me perguntando.
ela sempre me falou pra mim, muito cuidado com o que você pede pra Deus, pra seja lá qual religião que você tiver, mas enfim, muito cuidado com o que você pede, porque Deus vai te entregar exatamente o que você pedir. E eu falei, beleza. E ela falava, eu sempre pedi pra ter meus filhos, ela queria ter os filhos dela, ela nunca fez questão de marido. Eu sou o filho mais novo, é meu irmão e eu. Depois, com 1 ano de idade, meus pais se separaram. Então, ela teve exatamente o que ela pediu. Ela não pediu um casamento feliz. Os filhos, ela não quis marido. E assim, não é que ela se arrependa disso, mas é um conselho de vida que ela me deu que eu levo pra sempre comigo. E desde então, eu não dava tanta importância pra isso, até que tu, depois dos 30, né, tu começa a pensar... A ficha começa a cair. Tipo, eu falava, vamos dar um exemplo. Eu quero morar no exterior. Aí você vai e mora no exterior. E aí tem uma vida de merda, você não sabe, não trabalha com o que você quer, você passa um perrengue e fala, porra, que merda que eu vim fazer no exterior. Mas pera lá, não foi isso que tu pediu? Então pede direito. Então, no meu último emprego, eu falava, eu quero trabalhar com gente legal, eu quero trabalhar com... ganhando bem, com flexibilidade. Cara, e é impressionante. Todas as vezes, tudo que eu pedi, Deus me deu exatamente o que eu pedi. Só que aí passa uns meses, passa um tempo, você começa a ver uns detalhezinhos no que você esqueceu de pedir. Aí fica, então, só que também tem isso. Eu posso voltar o pedido agora? Só que aí já era, entendeu? Você recebeu exatamente aquilo que você pediu. Então, se eu posso deixar um conselho que minha mãe passou pra mim, pra você que tá ouvindo a gente, muito cuidado com o que você pede e principalmente muito cuidado com o que você reclama. Porque a gente tem uma mania feia de ficar reclamando da vida, de não dar valor ao que a gente tem, sabe? Olha, eu vou te dizer uma coisa, que depois de muitos anos de terapia eu aprendi muito isso, a parar de reclamar das coisas. Eu parei de reclamar das coisas recentemente. Eu já tinha aprendido há bastante tempo, assim. Cara, eu honestamente não reclamo de quase nada. E olha assim, que tu sabe? reclamava, hein? Naquela época, quando você me conheceu, eu não fazia terapia. É por isso. Então, eu parei de fato, assim, sabe? E às vezes eu até, igual, converso com pessoas, assim, que a pessoa começa, reclama, eu fico, então tá bom. Cara, é impressionante. O que tu joga pro universo volta pra você. Se você só tá reclamando, jogando energia ruim, é o que tu vai receber de volta. Sabe? Não é viver num fantástico mundo de Bob, de que tudo é lindo e maravilhoso, comercial molico. Não é por aí. Não. Mas é assim, cara, eu sou grato pela casa que eu tenho, eu sou grato pelos amigos que eu tenho, eu sou grato por eu estar saudável, eu acordo. Parece papo de velho isso, né? Velho fala muito... Com certeza. Mas isso é coisa que, tipo assim, quando a gente é mais novo, quando a gente não tem 30 anos, a gente não presta atenção. Isso é coisa que a gente só vai prestar atenção nessas coisas, dar valor pra essas coisas, depois que a gente já tem mais de 30. Quando bate a crise de identidade. Que aí tu começa a ver a vida por um outro ângulo. Cara, e assim, é lógico que a maturidade vem... períodos diferentes na vida de cada um. Mas eu acho que 30 plus é um marco mais forte disso. Não, com certeza Com certeza. Começa a sentir dor na junta. Meu Deus do céu. Começa a doer tudo, começa a sentir a dor na junta. Não, mas aqui, isso aí também, é conversa pra outro episódio, entendeu? Mas, enfim. Por falar em outro episódio, acho que a gente poderia explicar um pouquinho melhor pra quem tiver perdido, do tipo, o que esses dois estão falando da vida deles aí, qual é a ideia, né, por trás disso, o que vai acontecer daqui pra frente. Você quer explicar um pouquinho? Eu explico, gente. É o seguinte, a gente teve essa brilhante ideia de fazer esse podcast para ser um lugar pra gente falar das coisas como elas realmente são, sabe? É uma vida real aqui. Não é uma vitrine de Instagram, não é uma vitrine de TikTok, nem nada do tipo. Então a gente quer falar coisa real que acontece com nós, 35 plus. E que, tipo assim, tudo que a gente passa na vida e que a gente acha que é só com a gente. E aí, quando você vai conversando com outras pessoas, você percebe que não é aquilo. Você não está sozinho nesse mercado. Não. É por isso que você está ouvindo aqui a gente, porque você se identificou. E assim como eu, a Dani e você, existem milhares e talvez milhões de outras pessoas na mesma situação. E que ninguém fala sobre. Não. Porque tá todo mundo vivendo uma vida maravilhosa. Que não todo existe. mundo sendo feliz. Que não existe.
Não existe. Então aqui tu vai ouvir a realidade dura e crua. A gente não sabe de tudo. Nós não somos experts em praticamente nada. De repente, em Netflix, eu acho que eu sou expert, de tanto que eu tenho assistido. Mas isso é outra história. Também não sou expert em Netflix, nem nada disso. Só que Já fiquei grávida, posso falar sobre isso. Só que a gente tem uma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente pode trazer as pessoas que sabem de determinados assuntos e vamos conversar com elas para ajudar a mim, a Dani e a você a entender um pouco melhor, seja lá qual for o assunto, né? Eu acho que dúvidas a gente tem milhões e quanto mais a gente pergunta, Muitas. mais surge. Mais dúvidas Com surgem, certeza. né? Então a gente está aqui para isso, para trazer para você essa galera, para você junto com a gente perguntar e querer entender melhor Eu ia dizer sobre isso o assunto. agora mesmo, pra gente também, né, Léo? Porque a gente não sabe de tudo. Não. E a gente com certeza ainda tem coisas que com certeza a gente vai olhar e falar, nossa, realmente. Ué, uma das mudanças que eu poderia ter comentado também lá atrás foi quando eu comecei meu canal, né, a Nova Tips, que surgiu na pandemia também para eu não enlouquecer. Cara, uma das melhores formas de aprender é ensinando. Como eu aprendi quando eu comecei com a Nova Tips. Foi uma mudança de vida, assim. Foi um sacode que a vida me deu, mais um. E que eu aprendi legal e assim, as coisas decolaram incrivelmente, sabe? Pois é. Então, gente, é isso. Uma vez por semana estaremos aqui com conversas honestas sobre decisões difíceis, recomeço, saúde, relacionamento, carreira e sem filtro de Instagram. Que é o mais importante. Com Agora, certeza. você quer dar um spoilerzinho do que a gente vai falar no próximo episódio? Ai, vamos então. Como a gente já falou aqui hoje, eu e o Léo moramos nos Estados Unidos. Eu em Houston e ele em Miami. Mas, próximo episódio, o tal do sonho americano. Existe mesmo um sonho americano? Olha, não sei, vai ficar pro próximo. Isso é verdade ou isso é lenda? Bom, se você estiver esperando a sua vida se organizar para você tomar alguma decisão ou seguir em frente, tu tá fazendo tudo errado, tá? A vida tá passando, você tem que tomar atitude agora com o que você tem, do jeito que você puder, o que você tiver à sua disposição. Porque quem não pode, se sacode. Beijo pra vocês, até o próximo episódio. Tchau.